Deuteronômio, capítulo 32. Inclinai vossos ouvidos, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca, que o meu ensinamento goteje como a chuva e as minhas palavras destilem como brando orvalho, como chuva suave sobre a relva que viceja, como garoa revigorante para as plantas verdejantes. Eu vou proclamar o nome de Yahvé. Quanto a vós, glorificai a grandeza do nosso Deus. Ele é a nossa rocha, suas obras são todas perfeitas, e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Contudo, seus filhos se entregaram ao pecado, deixando de agir como filhos, tornaram-se manchas, marcas de uma geração perversa e corrupta. É assim que retribuis ao Eterno, povo insensato e ignorante? Em verdade, Ele é teu Pai, o teu Criador, que te remiu e te estabeleceu. Recorda os dias que se foram, traz à tua memória a história das sucessivas gerações. Indaga a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos e líderes, e eles te esclarecerão. Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada nação as suas terras em herança, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Deus. Mas o povo preferido do Senhor é Israel. Jacó e a descendência que lhe coube. Deus o encontrou perdido numa terra deserta e inóspita, numa região onde viviam animais ferozes. Achegou-se a Israel e dele cuidou, protegeu-o como a pupila dos seus olhos. Como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre seus filhotes e em seguida estende as asas para apanhá-los, carregando-os sobre elas. O Eterno sozinho o levou. Nenhuma divindade estrangeira o ajudou. Ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com o mel tirado dentre as rochas e fez que as oliveiras produzissem bom azeite, mesmo em terreno pedregoso. Com coalhada e leite do gado e do rebanho, e com cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Baçã, e com as mais excelentes sementes de trigo, bebeste o sangue das uvas, o mosto do vinho. Entretanto, Yeshurun, Israel,
meu amado, fortalecendo-te, desferiste coices, ficaste robusto e corpulento, te tornaste gordo, muito pesado e farto de comida. Desprezaste a Deus que o fez e rejeitaste a rocha, que é o teu Salvador. Com seus deuses estranhos, provocaram ciúmes em Deus, com seus ídolos abomináveis, o deixaram irado. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a seres que não têm o poder de Deus, a deuses desconhecidos, divindades que surgiram recentemente, às quais jamais vossos antepassados prestaram adoração. Abandonaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu a vida e te fez nascer. O Senhor contemplou tudo isso e também os desprezou por causa da abominável provocação de seus filhos e suas filhas, e afirmou: esconderei deles o rosto e observarei o fim que terão, porquanto são geração perversa, filhos infiéis. Ao mais doloroso dos zelos, me provocaram por meio de deuses inexistentes, com ídolos e imagens me irritaram. Eu também farei que sofram ciúmes de quem não é meu povo, nem mesmo nação é, com uma multidão de pessoas insensatas, eu os provocarei a ira, porquanto um grande fogo foi aceso pela minha ira, labaredas que queimarão até as profundezas do Sheol, abismo dos mortos. Amontoarei desgraças sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta, e contra eles ainda enviarei dentes de feras e veneno de víboras, que se arrastam pelo pó da terra. Pelas ruas a espada os deixará sem filhos. Em suas casas reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças e homens, já grisalhos. Eu declarei que os espalharia pela terra e que apagaria da humanidade a lembrança deles. Contudo, tive cuidado em relação à jactância dos teus inimigos, que zombando e mentindo poderiam alegar ao mundo: a nossa mão poderosa venceu Israel diante da inércia de Deus. Porque o meu povo é gente sem juízo e sem entendimento. Quem dera fossem sábios e perspicazes, então discerniriam qual será seu fim. Como poderia um só homem perseguir 1000 ou 2, fazerem fugir 10.000, a não ser que a sua rocha os
tivesse vencido, a menos que o Senhor os tivesse abandonado? Porquanto a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos afirmam essa verdade, porque sua vinha é da lavoura de Sodoma e dos campos de Gomorra, suas parreiras dão uvas contaminadas de veneno e seus cachos de amargura. O vinho deles arde como a peçonha mortal das serpentes, como o veneno dos répteis mais terríveis. Acaso não guardei isso em sigilo? Não o selei em meio aos meus tesouros mais secretos? A mim pertence a vingança e todo tipo de pagamento. No tempo certo, os pés dessa gente começarão a escorregar. O dia da sua desgraça aproxima-se, célebre. E seu próprio destino se apressa sobre eles. E Yahvé julgará seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando observar que o poder deles se esborou, e os homens livres e escravos desfizeram-se em pó. Então bradará o Senhor: agora, onde estão os seus deuses, a rocha em quem depositaram sua confiança e buscaram refúgio? Os deuses que se alimentavam da gordura dos sacrifícios e bebiam o vinho das suas libações? Que se ponham de pé neste momento e vos proporcionem algum socorro, que eles vos consigam um abrigo, alguma proteção. Vede agora que eu sou o único, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, faço adoecer e faço sarar, e ninguém há que seja capaz de livrar-se da minha mão. Levanto minha mão para os céus e proclamo: juro pelo meu próprio nome que, quando eu afiar a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para exercer juízo, eu me vingarei de todos os meus inimigos e retribuirei aqueles que me odeiam. Embeberei as minhas setas de sangue, ao mesmo tempo em que minha espada ceifar e devorar carne humana, o sangue dos mortos e dos prisioneiros, as cabeças dos líderes adversários. Exultai, cantai de alegria, ó nações, com o povo dele, e todos os anjos o adorem, porquanto o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará a vingança dos seus inimigos e fará expiação pela terra do seu povo. Então Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou com grande voz as palavras dessa composição poética
aos ouvidos do povo. Quando Moisés terminou de proclamar todas essas palavras diante da congregação de Israel, ainda declarou: guardai no coração todas as orientações que hoje vos transmiti solenemente, para que ordeneis a vossos filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta Torá, lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por essa mesma palavra prolongareis os vossos dias sobre o solo do qual ides tomar posse em breve, assim que atravessardes o Jordão. Naquele mesmo dia, Yahvé falou a Moisés: sobe a esta montanha de Abarim até o monte Nebo em Moabe, em frente a Jericó, e contempla Canaã, a terra que concedo aos filhos de Israel como propriedade. Ali, na montanha que tiveres subido, morrerás, e vais reunir-te aos teus antepassados, assim como teu irmão Arão, que faleceu no monte Hor, e foi reunido a seu povo. Assim há de ser, pois fostes os dois infiéis a mim no meio da congregação israelita, junto às águas de Meribá, em Cádes, no deserto de Zim, e porque não sustentastes a minha santidade entre os filhos de Israel. Por esse motivo, contemplarás a terra prometida à tua frente, mas não poderás entrar nela, na terra que estou dando aos filhos de Israel.